Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vamos estudar aqui alguns versículos no capítulo 10 de Gênesis e alguns versículos no capítulo 11 de Gênesis aqui. Tá bom? Vou começar aqui no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: E a Eber nasceram-lhe 2 filhos. O nome de um foi Peleg, portanto, em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitão. Bom, aqui eu tenho um comentário, né, de um líder na igreja que diz o seguinte aqui sobre Peleg. Peleg, o nome em hebraico significa divisão, tá bom? Então olha só o comentário que ele traz aqui nesse Gênesis 10. A divisão da terra que se diz a respeito desse versículo não foi um ato de repartir em algumas regiões pelos seus habitantes, de acordo com tribos, povos ou de outra maneira. Aqui se trata da repartição dos continentes, dividindo a superfície do planeta, criando o hemisfério ocidental, oriental, eliminando, como no mapa mundi, né? Ele está falando que tem essa divisão dos continentes, esse que é o ponto aqui. E aí, devido a esse grande, não é por conta de Peleg que houve essa divisão, mas esse acontecimento foi tão grande que aí nasceu um filho e deu o nome dessa divisão, colocou o nome dele ali, né? Peleg, que significa divisão, por conta desse acontecimento aqui. Então ficou registrado que no nascimento dele ali, né, houve essa grande divisão dos continentes aqui. Então aqui no comentário ele continua dizendo: o Senhor informou por meio de revelação e chegará o dia em que a condição atual da Terra será uma vez mais modificada, e que a sua superfície voltará a possuir a mesma aparência do princípio, tornando-se um só lugar. Bom, então nós temos essa profecia lá em Doutrina e Convênios, 133, versículo 22 e 24, várias outras referências aqui, mas o ponto é o seguinte: os continentes foram separados, mas na segunda vinda de Cristo, os continentes vão se unir. Veja que vai ser uma união total, né? Os povos vão ser unidos, a terra vai ser unida, vai falar uma só língua, todos obedecerão ao Senhor no milênio. Então, está falando desse tipo de modificação aqui, né? Então, aproveitando falar de Peleg aqui. Uma coisa aqui interessante para compartilhar, que ontem nós compartilhamos que o capítulo 11 de Gênesis teve lá a ocasião da Torre de Babel, e aí o povo se espalhou, né, para vários continentes, vários lugares diferentes. Inclusive nós temos a história dos Jareditas, que vieram para as Américas de barco. Então essa divisão aqui da terra já deveria ter acontecido, e aconteceu no capítulo 10 de Gênesis, tá bom? Então, quando fala da divisão da língua, de povos, no capítulo 11, na verdade, essa divisão foi no capítulo 10. O que acontece? O capítulo 10 de Gênesis, ele fala dessa divisão, né? Se você reparar bem, no capítulo 10 vai ter uma genealogia, no capítulo 11 vai ter outra genealogia. No capítulo 10 fala da genealogia das nações. Esse capítulo 10 aqui também é conhecido como catálogo das nações. Os povos se espalhando, falando da origem dos povos, de várias, tudo ali, né, como povoou a terra. Aí quando chega em Gênesis 11, é como se pegasse uma lupa e voltasse para o capítulo 10, num episódio que fez o início dessa divisão, né, das línguas, explicando como que foi para as outras nações, por meio da Torre de Babel. Então, no capítulo 10 fala dessas divisões já, tá bom? Inclusive de continentes, e no capítulo 11 de Gênesis fala como se houve essa divisão, como começou essa divisão aí por meio da Torre de Babel. Duas coisas interessantes que já vai nos ajudar para o estudo aí de segunda-feira, que a gente vai começar Gênesis capítulo 12. Bom, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, ele traz algumas respostas muito importantes para nós, mas se a gente for ver, é bem resumido. Agora o foco maior vai ser na história de Abraão, na promessa que Deus faz a Abraão. E por que se dá isso, né? A gente pode ver aqui que a própria genealogia, né, no capítulo 10, ele trata das nações, dos povos. Já no capítulo 11, ele traz a semente de Sem.
o povo da promessa, a linhagem que vai passar por Abraão e depois vai até Jesus Cristo. Então ele está trazendo o povo do convênio do Senhor. Como Deus, no meio de tanta bagunça, os povos dispersos, ele chama uma família, ele chama Abraão, a partir de Abraão, ele chama, ele constrói um povo, né? Não é à toa que o capítulo 11 aqui de Gênesis termina dizendo que Abraão se casou com Sara e que Sara era estéril. Aqui é uma informação muito importante, porque depois, agora no capítulo 2, a gente vai ver toda a história. Né? Inclusive a história de Abraão, da família de Abraão, Terá, ela começa com muita dor, porque é dito ainda no capítulo 11 que o filho mais novo de Terá, Arã, né, ele morreu. E isso é uma tragédia na Bíblia, o filho morrer antes do pai. Aliás, é uma tragédia em qualquer cultura. Né? O normal seria os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. É uma dor devastadora, né? Que se a pessoa não tiver o evangelho, não tiver fé em Cristo, né, a pessoa vai cair de um jeito assim muito profundo. E graças a Deus nós temos o evangelho, uma segurança, né, de que a própria história vai mostrar que esse convênio que nós temos com Deus, das famílias eternas, então a gente vai ver que vai muito focar nas famílias aqui agora, tá bom? Então a partir de Gênesis 12 aqui. Mas eu só queria colocar, né, que Arã morreu aqui, a história de Abraão já começa aqui com muita dor. E o plano de Deus começa em meio a essa dor, não em um cenário ideal, mas no meio dessa dor aqui começa, tá bom? E aí então a gente vê esses casamentos aqui, né, Sara com Abraão, né, e o Senhor chamando ele ali, dizendo que vai abençoar todas as nações. O que isso significa? Significa que por meio do sacerdócio, todos os outros povos seriam abençoados, que é justamente o que nós estamos vivendo em nossa época. Por meio do sacerdócio, por meio de sermos o povo do Senhor, podemos abençoar todos os outros povos por meio do Evangelho, enviando missionários, ajudando-os a receber o sacerdócio, todas essas coisas, tá bom? Vamos pegar mais um versículo aqui, que ainda dá tempo. Vou pegar aqui o de Nimrod. Acho que essa história é interessante aqui, deixa eu ver. Fica aqui em Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Diz assim, ó. E Cush gerou Nimrod. Esse começou a ser poderoso caçador na terra. Quando fala que ele foi poderoso caçador, a gente lembra de caçador de animais, né? Mas aqui o contexto mostra que ele era caçador de gente, não no sentido que ele pegava gente para matar, tá bom? O sentido é que ele estava formando um grupo, ele estava trazendo alinhar pessoas para se aliar com ele, tá bom? Então ele era poderoso caçador. Aqui diz assim, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Quando diz aqui que ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, não é um elogio, não. Tá bom? Na verdade, é o contrário. Significa que mesmo ele não se importava com o que Deus estava vendo. Ele queria construir o império dele. Tá bom? Então, Nimrod aqui, na verdade, ele foi uma pessoa do mal, não uma pessoa do bem. E ele está associado com a Torre de Babel, que vai vir ali no capítulo 11, que nós estudamos ontem. Então, lembra, né? Aqui é contada a história no capítulo 10, inclusive alguns teólogos falam, está trocado aqui, né? O capítulo 11 de Gênesis deveria estar primeiro e depois vinha o capítulo 10. Mas não é a maneira que se está contando a história. Então, aqui contando já da história de Nimrod, o versículo 10 diz assim, ó. E o princípio de seu reino foi Babel. Viu que ele caçava pessoas? Ele principiou um reino, ele trouxe aliados para si. Para fazer o quê? Esse reino, para construir uma religião nova, que não precisasse de fazer convênio, não buscasse a Deus. Então ele era uma pessoa do mal, tá bom? Então aqui fala, versículo 10 de novo, né? E o princípio do seu reino foi Babel. E Acade até na terra de Senear. Então, aqui significa exatamente isso, né? Que Nimrod ele era uma pessoa do mal e que ele buscava pessoas para se aliar ali, se aliar a ele e construir esse grande império. Então, esse é um dos comentários aqui que eu queria trazer. Bom, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Deixa eu ver no capítulo 11 aqui.
capítulo 11 eu já mencionei, mas aqui no capítulo 11, então, vai ter começa essa grande virada aqui, tá bom? Na Bíblia. A gente vê um ponto histórico, né, entre todas as nações, e agora a gente vai ver Deus tratando com Abraão, a família de Abraão, levantando um povo do convênio, tá bom? É como se tudo antes chegasse a esse ponto. E tudo aqui, né, antes é Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, se começasse já com Abraão, não faria sentido. Então era importante saber a origem do homem, o plano que Deus tinha, e agora a gente vai ver Deus tratando com essa família aqui a respeito desse plano. Então, a partir de amanhã, a gente começa aqui já na história de Abraão, tá bom? Que também temos na Pérola de Grande Valor e vai nos ajudar no estudo também, tá bom? Aqui eu coloquei alguns detalhes aqui, ó. Deus escolheu um homem, Deus escolhe um homem, forma uma família e cria um povo. E por esse povo abençoa todas as nações. O foco muda, né? O foco ele muda do que era antes para o que é agora. Mas não que a questão de Abraão é mais importante do que já aconteceu. A Bíblia ela não está centralizada em Abraão, na verdade. Ela está centralizada no plano de Deus. E Abraão, ele é um instrumento escolhido por Deus para continuar esse plano. Tá bom? Que nós vamos começar a estudar já amanhã, a partir de Gênesis capítulo 12 aí. É esta mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.